Olá, para quem nos acompanha nas telas e terminais espalhados pelo país, sejam muito bem-vindos a mais um relatório estratégico pré-mercado. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, e, bom, a nossa missão para esse mergulho analítico de hoje é bem direta. Uhum. A gente vai processar a pilha de relatórios institucionais que chegou de madrugada, os manuais de microestrutura e, principalmente, os dados puros de fluxo de opções do sistema ID. Exato. O objetivo final aqui é traduzir tudo isso em um mapa operacional e estratégico cristalino para a sessão de hoje. E o foco absoluto, claro, está nas dinâmicas que vão precificar a abertura do dólar futuro, o WDO, e o índice futuro, o nosso IN. Perfeito. Então, ok, vamos desempacotar isso. Porque o final de semana entregou uma complexidade ímpar para quem precisa tomar risco logo mais. Na última sexta, a gente viu o Ibovespa fechar naquele recorde histórico, cravando 190.500 pontos. Surfando uma onda de otimismo global, né? Isso. Mas aí o final de semana trouxe o que as mesas de operação já apelidaram de a chicotada tarifária vindo dos Estados Unidos. Pois é, e o que torna a precificação de risco particularmente espinhosa nesta manhã é justamente a natureza jurídica e institucional desse evento americano, que, veja bem, a gente precisa olhar de forma totalmente analítica e imparcial por aqui. Com certeza. Sem tomar partido, só lendo os dados. Exatamente. O que tivemos foi uma colisão direta entre os poderes por lá. A Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou a autoridade do Executivo para impor aquelas tarifas de emergência, aquelas baseadas na EPA. A Lei de Poderes Econômicos de Emergência, certo? Isso. Inicialmente, as tesourarias corporativas globais leram isso como um alívio enorme na sexta-feira. Afinal, removia um fator de custo brutal para o comércio internacional. Faz sentido. O problema é que a resposta da Casa Branca foi praticamente simultânea. O executivo simplesmente contornou a decisão judicial utilizando uma outra via. Eles acionaram a seção 122 da Lei de Comércio de 1974. Caramba! E com isso eles impuseram uma sobretaxa global de 15%, né? Sim. E na prática, o comércio global acaba de ser jogado em um limbo jurídico que deve durar cerca de 150 dias. Para as cadeias de suprimentos... 150 dias de incerteza pura. Exato. Significa incerteza máxima no cálculo de margens institucionais. E olha, o reflexo dessa incerteza máxima já está piscando em vermelho na tela de Nova York agora de manhã. A métrica do medo está bem acionada. Tô vendo aqui os futuros do S&P 500 caindo 0,8% e o Nasdaq recuando até um pouco mais, batendo 1% negativo no pré-mercado. Uhum. A grande peça do quebra-cabeça para o operador brasileiro hoje é entender a mecânica de transmissão disso. Porque se o custo de importar qualquer coisa para dentro da maior economia do mundo sobe 15% por canetada... A inflação bate na porta na mesma hora. Exato. Como é que isso cruza com a política monetária polar? Bom, se conectarmos isso ao cenário maior... veremos que esse cruzamento é simplesmente o pior pesadelo do Federal Reserve no momento. Por quê? Porque os relatórios macro que processamos apontam para uma tempestade perfeita. Precisamos lembrar que o PIB americano do quarto trimestre de 2025 acabou de ser revisado para baixo. Ele registrou um crescimento anêmico de apenas 1,4%. E o mercado esperava algo na casa dos 3%, né? Sim, uma frustração gigante. Então, quando você pega uma economia dando sinais claros de desaceleração e injeta um choque de inflação importada via tarifas, o mercado resgata imediatamente o fantasma da estagflação. É o temido cenário de pouso forçado, o hard landing. Quer dizer, as empresas perdem margem por causa dos custos mais altos, mas não conseguem repassar esses preços porque o consumidor americano já está pisando no freio. Perfeitamente. Isso justifica totalmente o voo para a qualidade que a gente está vendo nos ativos de proteção hoje. O ouro, que já estava ali numa tendência forte de alta, simplesmente rasgou a barreira dos $5.150 a onça. É um movimento muito violento. E os dados cruzados mostram que não é só o medo dessa estagflação. Tem também aquele prêmio de risco geopolítico com as tensões navais escalando lá no Golfo de Omã entre os Estados Unidos e o Irã. O VIX, o índice do medo, abriu a semana rompendo a barreira dos 20 pontos. Que já é um nível de atenção vermelho para as mesas, né? Total.
Agora, tem uma coisa nesses dados institucionais que me chama muita atenção. É uma anomalia gritante no mercado de moedas. Qual? Bom, com o mundo inteiro em aversão a risco, o movimento de manual seria o DXY, o índice do dólar global, disparar. Mas ele está recuando, cai cerca de 0,14%, enquanto as taxas dos Treasuries de 10 anos cederam lá para a região dos 4,07%. Se o investidor global está com medo, por que ele está vendendo dólar contra outras moedas? Essa é a anomalia que define a tese de investimentos para mercados emergentes nesta semana. O que a gente está observando nas planilhas institucionais é um questionamento direto da credibilidade fiscal de longo prazo dos Estados Unidos. Tá, explica melhor isso para quem nos ouve. O mercado está, sim, comprando os títulos do Tesouro Americano, os Treasuries, porque em momentos de pânico crônico, o instinto de preservação dita que você deve comprar a dívida soberana da maior economia do mundo. É o Porto Seguro clássico. Certo. No entanto, a fraqueza do DXY mostra que o mercado cambial não acredita que essa política tarifária vá fortalecer a economia americana de fato. Ah, entendi. A leitura dos grandes fundos macro é que essa sobretaxa vai encarecer a máquina pública e o custo de vida do cidadão. Isso vai acabar exigindo mais emissão de dívida no futuro sem a contrapartida de um crescimento real. E isso, no longo prazo, corrói o valor relativo do dólar frente a uma cesta de outras moedas globais. Especialmente moedas emergentes que têm fundamentos de juros mais sólidos, certo? Exato. E aí que o Brasil entra no radar. Pois é. Essa fraqueza do dólar global abre uma avenida gigantesca para a gente. A gente olha para o pré-mercado e o EWZ, que é o nosso principal ETF negociado lá fora, está trabalhando no terreno positivo agora de manhã. Está ignorando completamente a sangria do S&P. Completamente. O investidor estrangeiro olha para a confusão fiscal lá em Nova York, olha para o Brasil e aperta o botão de compra. A mecânica de transmissão de juros reais aqui está trabalhando na capacidade máxima, não é isso? Sem dúvida. Sob a ótica institucional, o Brasil hoje opera como principal refúgio de valor relativo e liquidez no mundo emergente. E a matemática nua e crua por trás disso é o nosso diferencial de juros. É uma anomalia a nosso favor. Sim. Nós temos uma taxa Selic precificada na casa dos 15%, enquanto o IPCA, que é a nossa inflação oficial estimada para 2026, orbita a região dos 3,95%. É um spread absurdo. Esse diferencial entrega um juro real que atua como um verdadeiro imã global. Ele suga um fluxo massivo de carry trade para o Brasil. E como é que o operador institucional gringo faz isso na prática? Os fundos quantitativos tomam dinheiro emprestado em moedas cujos bancos centrais estão com políticas frouxas, ou eles fogem daquela volatilidade do mercado de tecnologia nos Estados Unidos e alocam esse capital aqui no Brasil. Eles fazem isso para travar um rendimento de 2 dígitos com uma margem de segurança enorme frente à inflação. É o nosso oásis do carry trade. E esse fluxo é o que tem servido de colchão para o nosso dólar futuro, segurando as altas, e de combustível para o nosso índice. Mas a gente sabe que o fluxo estrangeiro para o Brasil sempre anda em duas pernas, juros e commodities. Exato. E olhando lá para a Ásia, nesta madrugada, os dados trazem um contraste bem interessante. O minério de ferro na Bolsa de Dalian saltou. Fechou com uma alta de 2,82%. As usinas chinesas voltaram do feriado precisando repor estoques desesperadamente. Sim, um belo drive de alta. Só que as ADRs da Vale, lá em Nova York, estão completamente mornas no pré-mercado. Estão subindo só um 0,24%. Como é que o operador de tela interpreta essa divergência de arbitragem logo para o leilão de abertura hoje? Essa divergência que você citou será o primeiro grande teste de estresse do pregão à vista hoje. Acontece que o investidor estrangeiro que opera a ADR lá fora está colocando 2 pesos muito distintos na balança. A China e os Estados Unidos. Isso. De um lado, tem o dado concreto do minério subindo fisicamente na China. Do outro, o medo de que essa recessão americana, impulsionada pelas tarifas, acabe destruindo a demanda global daqui a alguns meses. Certo. Então, quando o nosso mercado abrir, a microestrutura do índice futuro, WIN, vai precisar equalizar essa distorção. Nesses cenários, os algoritmos locais de alta frequência costumam forçar o preço a convergir para a realidade física da commodity.
que pode gerar uma pressão compradora inicial nas nossas siderúrgicas e mineradoras. Exatamente. Independentemente de quão cético Wall Street esteja nas primeiras horas. Mas olha, antes mesmo do mercado à vista abrir para resolver essa briga da Vale, a gente tem um catalisador interno pesado na agenda de hoje. Às 8h25 tem o Boletim Focus. E, cruzando os dados aqui, o mercado está esperando um reajuste muito agressivo. A questão da energia, né? Isso. Estamos falando de um aumento projetado de 7,95% nas contas de luz e um salto nos subsídios elétricos. Se o Focus oficializar isso hoje, a curva de juros brasileira pode dar uma empinada forte. E isso muda totalmente a cara do valuation no nosso mercado. Sem dúvida, a energia elétrica é o custo transversal mais crítico na nossa matriz inflacionária. Se o Focus desta manhã confirmar essas revisões altistas para o IPCA de 2026, capturando o repasse, o impacto na curva DI será praticamente instantâneo. O mercado vai ler que o Banco Central tem menos espaço para cortar juros. Exato. Vai precificar que não há espaço para normalização monetária, os juros futuros sobem e a matemática institucional para isso é letal para os ativos de risco. Quando o custo do dinheiro no tempo sobe, a curva DI empina, isso funciona como uma verdadeira âncora para o índice futuro, drenando o capital de setores cíclicos. E, ao mesmo tempo, atrai um fluxo especulativo forte comprando o dólar futuro, o WDO, como forma de proteção. É um catalisador que vai ditar o ritmo da primeira hora de pregão. Totalmente. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, para quem está com a boleta aberta, entender essa macroeconomia é só o primeiro passo. É a microestrutura de mercado que vai ditar até onde o preço realmente consegue andar. É o mapa do terreno. Exato. E o manual quantitativo do sistema EDI deixa isso cristalino para a gente. O mercado não é só suporte e resistência traçados em gráficos antigos. O mercado é um oceano de liquidez governado por market makers, os famosos dealers. Eles precisam fazer o delta hedging de suas carteiras o tempo todo. E a situação deles lá fora não está nada fácil hoje. Nem um pouco. Os dados mostram que o S&P 500 está afundado em um cenário caótico, o regime de gama negativo. O Netgex lá fora está em absurdos 4 milhões negativos. Como a gente traduz isso? Explicar o impacto da exposição gama ou GEX é fundamental para qualquer operador. Em condições normais, os market makers atuam como estabilizadores de preço. Mas quando o mercado entra em um regime de gama negativo, com essa magnitude gigantesca do S&P, a física do mercado simplesmente se inverte. Para ficar visual para quem está nos ouvindo, é como tentar dirigir um carro super potente, mas com um pneu totalmente careca num piso molhado, e você resolve afundar o pé no acelerador. É uma ótima analogia. Qualquer movimento direcional faz o carro derrapar violentamente. Nesse cenário, os dealers estão muito vendidos em opções de venda, as puts, para clientes que buscaram proteção. Quando o mercado cai, o risco direcional das carteiras deles, o delta, fica negativo. E aí eles entram em pânico. Exato. Para não quebrarem, os modelos matemáticos forçam esses caras a vender os contratos futuros do S&P a mercado. Ou seja, eles são obrigados a vender quando o preço já está na lona. E se o preço sobe de repente, eles são forçados a comprar agressivamente. Eles viram amplificadores de volatilidade. Eles aceleram o caos. E pelo que eu estou vendo no mapa de calor institucional de Nova York, essa pista escorregadia do S&P tem um nível crítico, o famoso HVL, ali cravado nos 6.900 pontos. É o ponto de não retorno de hoje. Precisamente. Se perderem esse nível dos 6.900, não é só uma linha rompida. É o acionamento de um gatilho algoritmo de venda em massa por parte desses dealers, o que cria um efeito cascata. É por isso que o medo lá fora está tão forte hoje. Certo. Mas aí a gente vira o canhão para o Brasil e o cenário é outro, né? Completamente diferente. E esse é o diferencial absoluto para o nosso pregão. As matrizes indicam que, ao contrário de Nova York, tanto o nosso índice futuro quanto o dólar futuro amanhecem hoje confortavelmente em um regime de gama positivo. Aí o jogo muda. Se lá fora o gama negativo é o acelerador na pista molhada, aqui no Brasil o gama positivo é como um amortecedor de trator, ou então um terreno pantanoso. Quando o preço tenta cair, o pântano segura. Quando tenta subir, ele trava de novo.
É a configuração clássica onde os dealers abraçam o preço e travam o mercado dentro de ranges. Para o operador, é o dia clássico de operar lateralidade. Então vamos mapear as coordenadas exatas para quem nos acompanha. Como está o mapa do índice, o IN? Anotem aí. O spot de referência está cravado em 194.956. Tá. Imediatamente perto disso, temos um teto de aço fortíssimo, a call wall, ali na região dos 194.415. E a base? O chão de concreto, a put wall, está muito abaixo. Fica na zona dos 177.188 e o gamma flip, que é onde o regime mudaria de positivo para negativo, está esquecido lá embaixo em 137.813. Quer dizer, o mercado brasileiro no índice está espremido ali no topo. Exato. E o dólar futuro, o WDO, tem um desenho semelhante, mas com uma dinâmica de respiro um pouco maior. O spot de referência para o dólar hoje é o 5,186. Ok. A maior resistência à call wall dos vendedores institucionais está lá em cima no 5,300. E o suporte principal, a put wall, fica logo ali no 5,150. O divisor de águas, o gamma flip, é o 5 bola-bola, o 5.000. Excelente. Agora, uma dúvida técnica que bate muito nas mesas. Como a gente analisa a volatilidade implícita contra a histórica hoje? O famoso prêmio de risco de volatilidade, o VRP. Porque, com todo esse medo tarifário no final de semana, a implícita deve ter explodido nas opções. E explodiu. A volatilidade implícita está muito mais cara que a histórica hoje. O VRP está bastante alargado. O mercado de opções está precificando um pânico, que na prática o nosso gama positivo vai tentar segurar. E quem opera as gregas de segunda ordem faz a festa com isso, né? Com certeza! Estratégias que ganham com o decaimento do tempo, aquela grega chamada charme, e a venda sistemática de opções costumam performar maravilhosamente bem nessas condições. O mercado sofre um efeito de pinning, uma ancoragem magnética do preço. Maravilha. Então, colocando o macro e micro no liquidificador, a gente pede para o seu lado quantitativo dar as probabilidades exatas para o pregão de hoje. Quais são os caminhos? O modelo quantitativo nos entrega 3 cenários. O cenário 1 é o mais provável, com 60% de chance. É uma abertura de estabilidade ou leve alta. O Brasil blindado, então. Isso, o Brasil absorve o pessimismo de Nova York, focando na alta das commodities na Ásia e no carry trade. Na prática, o IN tenta testar a absorção de liquidez ali perto dos 194.400 de forma lateral. O WDO também opera em range, defendendo a região entre os 5,80 e os 5,200. E o segundo cenário? O cenário 2 tem 25% de chance, é o rompimento altista. Nele, o capital estrangeiro ignora totalmente Nova York e acelera o carry trade com força no Brasil. O gringo vem rasgando o book. Na sequência, o WDO perde o suporte do 576 e cai buscando o 555. Sobram 15% para fechar conta. Que é o nosso cenário 3, o cenário de realização de lucro sistêmica. Apenas 15% de chance, mas precisamos estar mapeados. Aqui, o medo do PIB americano fraco domina o sentimento global, uma fuga generalizada para liquidez. O IN perde o suporte dos 190-260 e sofre uma correção aguda, enquanto o WDO rompe os 5.200 para cima em um rally de proteção. Então, o resumo tático para quem opera na nossa tela hoje é adotar uma postura de cautela construtiva. Priorizar operar range nas extremidades das walls, vender resistência e comprar suporte confiando nos amortecedores de liquidez e não ficar adivinhando rompimento direcional se o volume financeiro não confirmar de jeito nenhum. É a melhor leitura. E atenção total ao discurso do Waller, membro do Fed, hoje às 10 horas da manhã. Dependendo do que ele falar sobre tarifas e inflação, pode inverter o jogo do fluxo do dólar na hora. Bom, missão cumprida, mapeamos o macro global, o fluxo gringo, toda a microestrutura quantitativa para o dólar e para o índice. Mas antes de encerrarmos, eu sei que você sempre guarda uma cereja do bolo. Sim, e se levou para uma questão importante, uma correlação que não está na tela hoje, mas que pode mudar a semana.
Toda essa estabilidade, esse nosso gama positivo maravilhoso que segura o mercado hoje, baseia-se num fluxo contínuo de carry trade, certo? Certo. O gringo tem que continuar mandando dinheiro. Exato. Mas, nesta quarta-feira, a Nvidia divulga os seus lucros. É o balanço da década. A provocação para quem nos ouve é a seguinte: se a inteligência artificial causar uma reprecificação violenta para baixo no mercado de tecnologia americano, gerando um vácuo de liquidez no Nasdaq. Vão precisar de margem. Exatamente. Até que ponto os algoritmos globais serão forçados a liquidar compulsoriamente as posições lucrativas que eles têm aqui no Brasil, o nosso carry trade, apenas para cobrir as margens de prejuízo lá em Wall Street? Nossa, é a famosa correlação oculta. Fica essa semente na mente de quem acompanha a gente hoje. Usem as linhas e os mapeamentos de liquidez que traçamos. Protejam o capital. Porque no mercado institucional, quem entende o porquê das coisas sempre clica melhor do que quem fica só caçando preço no passado. Excelente pregão a todos e até a nossa próxima análise profunda. Bons negócios a todos!